Nuvem Asperitas. Imagine olhar para o céu e ver um mar agitado com ondas escuras e turbulentas. É essa visão que a nuvem Asperitas te dá. O nome, que vem do latim e significa aspereza, descreve perfeitamente a sua aparência. Por muito tempo, as pessoas viam essa nuvem impressionante e ficavam sem entender o que era. Ela tem uma forma tão única, com ondas e protuberâncias que parecem estar se contorcendo, que foi reconhecida oficialmente como um tipo de nuvem só em 2015 pela Organização Meteorológica Mundial. O que a torna tão especial é a sua aparência dramática. Ela se forma em camadas baixas ou médias da atmosfera e, por causa das suas ondas, parece que está prestes a desabar em uma tempestade violenta. Mas aqui vai um detalhe curioso. Apesar de toda a sua cara de tempestade, a nuvem Asperitas não costuma produzir chuva forte ou vento. Na verdade, ela é mais um espetáculo visual do que um fenômeno perigoso. Sua formação ainda é um pouco misteriosa, mas cientistas acreditam que ela se forma em ambientes onde há muita turbulência no ar, talvez depois de uma tempestade. Ver uma nuvem Asperitas é como assistir a um show da natureza, uma paisagem que transforma o céu em uma obra de arte abstrata e cheia de personalidade. É um lembrete de que a beleza e a surpresa estão por toda parte, mesmo onde a gente menos espera. Nuvem lenticular. Parece coisa de filme de ficção científica, mas não é. Se você já viu uma nuvem que parece um prato, uma lente ou até mesmo uma pilha de panquecas flutuando, provavelmente estava olhando para uma nuvem lenticular. Elas são tão simétricas e lisas que já foram e ainda são muitas vezes confundidas com OVNIs. A sua forma, que lembra um disco voador, é resultado de um processo bem particular que acontece nas montanhas. Essas nuvens se formam em altitudes elevadas, geralmente perto de picos. Quando o ar úmido encontra a montanha, ele é forçado a subir. Ao subir, ele resfria e a umidade se condensa, formando a nuvem. Depois de passar pelo topo, o ar desce e a nuvem se dissipa. Esse movimento cria o que os cientistas chamam de ondas estacionárias. Basicamente, a nuvem fica parada no lugar, mas o ar está constantemente fluindo por dentro dela, se condensando de um lado e evaporando do outro. O resultado é essa forma de lente perfeita que fica estacionada no céu, mesmo com o vento. É por isso que os pilotos de avião evitam passar por elas, já que a turbulência associada pode ser perigosa. Mas para nós que estamos no chão, elas são um espetáculo à parte, mostrando como a geografia do nosso planeta pode esculpir o céu de um jeito que a gente nem imagina. Nuvens mamatos. Olhe para o céu em um dia de tempestade e talvez você veja algo bem diferente do que está acostumado. As nuvens mamatos ou nuvens mamárias têm esse nome por causa das bolsas redondas que parecem pendurar na base delas. É como se o céu estivesse coberto por cachos de nuvem. Uma imagem que é ao mesmo tempo fascinante e um pouco assustadora. Elas são um dos tipos de nuvens mais bonitos e inconfundíveis. Essas bolsas se formam quando o ar frio e denso desce da nuvem para o ar mais quente e úmido que está embaixo dela. Em vez de subir, como a maioria das nuvens faz, o ar aqui está descendo. E essa instabilidade cria as formações arredondadas. As nuvens mamatos são na maioria das vezes ligadas a tempestades severas, especialmente as do tipo cumulonimbus, que são as nuvens de trovoadas. A sua presença é um sinal de que a tempestade que passou ou está se formando tem bastante energia, mas por si só, elas são mais um subproduto de uma tempestade forte, como a cauda de um dragão de nuvens que acabou de passar. E essa forma, com dezenas de bolsas penduradas, nos mostra a força e a complexidade que existe dentro de uma nuvem de tempestade. Glória da manhã. Existe um tipo de nuvem tão raro que a maioria das pessoas nunca ouviu falar dela. A glória da manhã, ou Morning Glory Cloud. Imagine uma nuvem longa, tubular, que parece uma cobra gigante deslizando pelo céu. Essa faixa pode se estender por centenas de quilômetros e é um dos fenômenos mais espetaculares da atmosfera. O lugar mais famoso para ver isso é em Burketown, na Austrália, no fim do inverno e começo da primavera. Lá, as condições são perfeitas para a sua formação. Mas como ela é formada? É uma combinação de fatores geográficos e meteorológicos. A região tem uma península que se projeta no oceano e uma baía larga, e a brisa do mar que se choca com a terra durante a noite e a madrugada. Quando a brisa noturna e a brisa diurna se encontram e o ar da noite desce para o vale, essa força combinada cria uma onda de ar gigante que se move na horizontal.
É nessa onda de ar que a umidade se condensa e forma nuvem longa e tubular. O fenômeno é tão rápido que a nuvem se forma e se dissipa em questão de horas. A glória da manhã é um exemplo de como a paisagem local, com suas baías e formações de terra, pode influenciar os padrões do vento e criar algo tão raro e bonito. Buraco Faustrick. De repente, você olha para cima e vê um grande buraco redondo. Lá ele, como se algo tivesse furado o céu. Esse é o buraco Faustrick, ou Cavum. Ele é um dos fenômenos mais impressionantes e curiosos, porque não é só uma nuvem com uma forma diferente. É um pedaço de céu que parece ter desaparecido. O buraco se forma em camadas de nuvens médias, geralmente as altocúmulos, que são nuvens que se parecem com algodão. A mágica acontece quando a água dentro da nuvem está super resfriada. Isso significa que a temperatura é inferior a 0 graus Celsius, mas a água ainda está em estado líquido. Essa água precisa de um empurrãozinho para congelar. Esse empurrãozinho pode vir de um avião que passa pela nuvem, por exemplo. Quando o avião passa, ele cria uma perturbação no ar, fazendo com que as gotículas de água super resfriada congelem instantaneamente. Esses cristais de gelo ficam mais pesados e começam a cair, arrastando as gotículas vizinhas com eles. O resultado é um efeito dominó que se espalha, criando um buraco gigante na nuvem. Lá ele. Os cristais de gelo que caem do buraco são muitas vezes visíveis como uma cauda ou uma faixa de queda, que dá o nome ao fenômeno Faustrick. É a prova de que mesmo um pequeno distúrbio pode ter um grande impacto na atmosfera, transformando a paisagem do céu em segundos. Nuvens nacaradas. Quando o sol já se pôs e o céu começa a escurecer, a gente espera que ele perca as cores. Mas e se eu te dissesse que em alguns lugares do mundo, bem longe, o céu começa a brilhar com tons que parecem de outro planeta? É o que acontece com as nuvens nacaradas, que têm cores que lembram a madrepérola, com um brilho intenso e iridescente como um arco-íris. A mágica por trás delas é que se formam numa parte da atmosfera chamada estratosfera, bem mais alta do que as nuvens que a gente está acostumado a ver. Por causa disso, elas ficam visíveis principalmente nas regiões polares, como na Escandinávia, no Alasca e na Antártida, durante o inverno. O que acontece é que quando o sol se põe, ela já não ilumina as nuvens mais baixas, mas os raios de sol ainda conseguem chegar na estratosfera e bater nessas nuvens. Aí, a luz bate nos cristais de gelo e na água super resfriada, que a formam, criando um espetáculo de cores que parece uma pintura. É um fenômeno tão raro e bonito que quem vê nunca esquece. Elas nos mostram que a beleza do nosso planeta não se limita ao que está perto de nós, e o que a atmosfera tem surpresas em todas as suas camadas. Nuvens notilucentes. Parece uma história de conto de fadas, mas é um fato da geografia. Existem nuvens que brilham no escuro. Elas são as nuvens notilucentes, e não são só raras, mas são as nuvens mais altas de toda a atmosfera da Terra. Elas se formam em uma camada chamada mesosfera, a quase 85 km de altura, onde o ar é extremamente rarefeito e a temperatura é bem baixa. O nome delas, que significa que brilha à noite, já explica o que as torna tão especiais. Como estão numa altitude tão grande, elas conseguem pegar a luz do sol mesmo depois que o sol já se escondeu no horizonte para nós. Essa luz bate nos pequenos cristais do gelo que as formam e as faz brilhar com uma cor azul prateada contra o céu escuro da noite. É um espetáculo que parece saído de um filme e que a gente consegue ver melhor nas latitudes mais altas do planeta, como no norte dos Estados Unidos e da Europa, durante o verão. A ciência por trás delas é complexa, e os cientistas estão sempre tentando entender mais sobre como elas se formam. Mas para quem as vê, o que importa é a beleza de um fenômeno que nos lembra que a noite tem luzes que não são só as das estrelas. Nuvens Kelvin-Helmholtz. Imagine olhar para o céu e ver ondas de verdade, ondas que não estão na água, mas sim na atmosfera. É essa a imagem que as nuvens Kelvin-Helmholtz criam. Elas têm um formato tão único que se parecem com as ondas do mar se quebrando. O nome é uma homenagem a dois cientistas, Lord Kelvin e Hermann von Helmholtz, que estudaram a física por trás desse fenômeno.
Para essas nuvens se formarem, a atmosfera precisa estar em uma condição bem específica. É preciso ter duas camadas de ar com densidades e velocidades diferentes se movendo uma sobre a outra. A camada de cima tem que estar se movendo mais rápido que a de baixo, e a diferença na velocidade cria uma instabilidade, como quando o vento sopra sobre a água e faz as ondas. Essa instabilidade faz com que a nuvem se enrole, criando o desenho de ondas que a gente vê. É um fenômeno raro que dura pouco tempo, mas quando acontece, nos dá uma das paisagens mais bonitas e impressionantes da natureza. É a física da atmosfera se mostrando de um jeito que a gente consegue ver, e nos lembra que o céu é um oceano de ar com suas próprias ondas. Nuvem Pileus. Sabe quando uma nuvem está crescendo e subindo no céu? Em alguns casos ela pode ganhar um acessório muito especial, um chapéu. A nuvem Pileus, que em latim significa chapéu, é uma nuvem pequena e de curta duração, que se forma no topo de uma outra nuvem, geralmente uma cumulus ou uma cumulonimbus. A aparência dela é de uma nuvem fina e lisa, parecendo uma touca ou um boné em cima da nuvem principal. Apesar de ser pequena, a sua presença é um grande sinal. Ela mostra que a nuvem principal está crescendo de forma muito rápida e vigorosa, puxando o ar mais frio e úmido de cima dela para baixo. Esse ar se condensa e forma o chapéu. A velocidade é tanta que os pileus se formam em questão de minutos e pode até ser absorvido pela nuvem maior. É um indicativo para os cientistas e meteorologistas de que uma tempestade está se intensificando rapidamente. É como se a nuvem-mãe estivesse se preparando para uma grande performance. E o Pileus é o sinal de que o show já vai começar. É um fenômeno que nos ensina a observar os pequenos detalhes do céu, que podem nos dizer muito sobre o que está por vir. Nuvem Arcos. Quando uma tempestade está se aproximando, o céu pode ficar bem assustador. E uma das formações que contribuem para isso é a nuvem Arcos, e tem duas variações mais conhecidas, a Chaff Cloud e a Roll Cloud. A Chaff Cloud é uma nuvem longa e em forma de cunha, que fica presa na base da nuvem de tempestade, como se fosse uma prateleira gigante. Já a Roll Cloud é mais tubular e parece que está rolando pelo céu. A aparência delas é raramente intimidadora, parecendo uma parede gigante de nuvens que está vindo na nossa direção. Elas se formam na parte da frente de uma tempestade, onde o ar frio e denso que desce da chuva encontra o ar quente e úmido da frente da tempestade. Esse encontro faz com que o ar quente seja empurrado para cima, criando a forma de arco que a gente vê. A Chaff Cloud é a mais comum e está sempre ligada à nuvem-mãe, enquanto a Roll Cloud é mais rara e pode se mover sozinha. Vê-las é um lembrete de força e do poder de uma tempestade. Embora não causem danos por si mesmas, a sua presença indica que ventos fortes e chuva pesada estão por perto. Elas mostram que a natureza tem formas de nos avisar quando algo grande está prestes a acontecer. No dia 19 de janeiro, lá na Turquia, foi filmada uma nuvem gigantesca, uma nuvem lenticular muito bonita, Nuvens lenticulares. Então, foi isso que apareceu. Muita gente aí pelo mundo, você entrar aí no site, você vai ver UFO gigante filmado na Turquia e tudo mais. Então, isso aí aconteceu dia 19 de janeiro, na cidade de Bursa, na Turquia. E quando você vê aquilo, você na hora fala, Se você tem conhece um pouco, já estudou sobre isso, você fala, caramba, isso aí são nuvens lenticulares, não tem problema nenhum. Mas o mundo aí fica meio assustado com essas coisas. Então, as nuvens lenticulares, elas são nuvens estacionárias que se formam principalmente na troposfera e normalmente em alinhamento paralelo à direção do vento. Elas são frequentemente comparáveis em aparência com uma lente. Nuvens que se formam na troposfera, na estratosfera inferior, às vezes também tem formato lenticular. Existem três tipos principais de nuvens lenticulares: os altocúmulos lenticulares, os estratocúmulos lenticulares, os cirrocúmulos lenticulares, variando em altitude acima do solo. Por causa da sua aparência única, elas são sugeridas como sendo objetos voadores não identificados. Elas se formam como? À medida que o ar viaja ao longo da superfície da Terra, muitas vezes encontram obstruções, principalmente grandes montanhas, grandes colinas,
Então, quando isso, ou até mesmo estruturas artificiais, tá? Se você tem edifícios muito altos e coisa assim, isso pode acontecer. Quando isso acontece, né, quando o ar que está fluindo ali encontra, isso aí interrompe o fluxo do ar em redemoinhos ou área de turbulência. Quando o ar úmido e estável flui sobre um redemoinho maior, como os causados por montanha, uma série de ondas estacionárias de grande escala se forma ao longo ali da montanha. Se a temperatura na crista dessa onda cair abaixo do ponto de orvalho, que a gente chama, a umidade do ar pode condensar e formar nuvens lenticulares. Sob certas condições, longas cadeias de nuvens lenticulares podem se formar. Isso aí é legal pra caramba. Existem fotos maravilhosas em cima de montanhas que você não tem uma nuvem lenticular só, você tem como se fosse um empilhamento de nuvens lenticulares, o que é muito legal. Então, assim, para você ter, né, essa nuvem lenticular, isso aí normalmente acontece em regiões montanhosas. Então, tem fotos incríveis de nuvens lenticulares no Monte Fuji, em outras grandes montanhas espalhadas pelo mundo. Eu já vi uma nuvem lenticular uma vez no Rio de Janeiro. Apareceu uma ali, eu estava trabalhando ali, eu falei, caramba, olha a nuvem lenticular e tal. Pena que eu não tenho foto para mostrar. Mas eu vi uma nuvem lenticular, muita gente ficou apontando, olha, o que é aquilo e tal. Era uma nuvem lenticular. Então, assim, dependendo da condição geográfica, né, com montanhas, colinas, e da condição meteorológica, né, umidade, temperatura e tudo mais, essas nuvens podem se formar. E essa cidade aí de Bursa, lá na Turquia, ela tem ao fundo ali, você vê nos vídeos, grandes montanhas, grandes cadeias montanhosas. E é nada mais, né, natural do que se ter a formação, então, dessas nuvens lenticulares nesse tipo de situação, tá bom? O pessoal fala, né, como eu falei, né, diz que as nuvens lenticulares são confundidas com OVNIs porque elas têm a forma de um disco voador. E isso dá essa característica para ela. Uma coisa que pode acontecer muito legal também, às vezes, né, quando você tem nuvens lenticulares, tudo isso depende das condições, tá, pessoal? São aquelas iridescências, que quando a borda dela, isso aí foi tema até de uma outra situação que aconteceu há algum tempo atrás, que o pessoal filmou, uma nuvem lenticular com uma iridescência. Iridescência é aquele brilho que acontece, então ela parece que ela se destaca de tudo. E nada mais é do que fenômenos que acontecem. A gente fala o tempo todo que, tanto em terra, né, na parte geológica, você tem coisas que não é todo mundo que sabe, não é do conhecimento amplo de todo mundo, e aí podem acontecer coisas estranhas, como também na atmosfera. A atmosfera terrestre, ela é cheia de fenômenos intrigantes, interessantes, para o público geral, estou falando. Esses fenômenos são muito bem conhecidos, fotografados, estudados, catalogados, medidos e tudo mais. Mas para o grande público, esses fenômenos são, para alguns, né, para boa parte, novidade. Então é isso que acaba assustando a pessoa. E, normalmente, quando a gente se depara com algo que não tem explicação, ou que a gente não conhece a explicação humana daquilo, ou mundana daquilo, a primeira coisa é atribuir aquele fenômeno a algo de outro mundo. Isso é uma coisa normal do ser humano, que é o que acontece. Então, se você um dia ver essas nuvens no céu em forma de lente, não se preocupe. Não fuja para a montanha. Aliás, para a montanha é o pior lugar para você ir nesse caso, porque elas se formam ali perto das montanhas. Mas não fique desesperado. São apenas nuvens e elas acabam se dissipando, tá? Acabam se dissipando e pronto. Então, essa aí é a explicação. Também é um tema aí que nesses últimos dias, junto com a rocha elétrica do Congo, chamou muito a atenção, e um dos papéis nossos, pelo menos eu penso isso, tá? Posso estar completamente errado e 100% de vocês podem discordar de mim. O mundo é assim. Mas eu acredito que um dos papéis é a gente tentar esclarecer essas coisas e deixar isso mais tranquilo para boa parte das pessoas. Então, quando vê aquilo, não se preocupe, é uma nuvem lenticular. Nada de OVNI, nada de outro mundo e nada assim de tão exagerado para assustar o planeta como aconteceu aí nesses últimos dias. Beleza? Esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico
compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!